Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. O nosso cupom promocional é esse aqui, Godoy1x, te dá bônus em dobro. Link está na descrição do vídeo, nosso comentário fixado, acessem por ali. Na hora de realizar o seu depósito, realize com o nosso cupom Godoy1x e a partir dali pegue o seu bônus em dobro. Aproveite, faça o seu palpite vencedor, jogos de sábado, Campeonato Brasileiro, São Paulo e Fortaleza, Inter e Bahia, Fluminense e Red Bull Bragantino. Aproveite tudo na 1xBet com o nosso cupom Godoy1x. Fechado? Estão vendo aqui, né? Pô, esse aqui é histórico, né? Então a gente vai falar o quê, cara? Vamos ter o prazer de falar olha, é uma das maiores alegrias da minha vida, é Flamengo, aquele período Flamengo 19. Vamos passar por uma parte importantíssima, que a gente tem sofrido aí os efeitos, né, do Flamengo 2019 e tal, muito legal. Eu só tenho um pontinho assim que eu lamento desse Flamengo 2019, um ponto. Não é um jogo, não é uma derrota, porque eu acho que tudo faz parte. É um ponto. Foi muito curto, cara. Foi muito curtinho. Foi tão intenso que a gente acha que, cara, foi muito fugaz. Muito fugaz. Uma pena. Bom, seguinte, galera. Naturalmente, aí os historiadores, né, eu deixo com a galera aí, profissional, acadêmicos, falam muito sobre distanciamento histórico, né? Conforme acontece, né, um evento e esse evento vai passando os anos, a história ela vai sendo transformada, né? O distanciamento histórico ele vai sempre mudando um pouquinho. Ninguém vai precisar recontar a história, mas a história vai ganhando novas formas. E no futebol é natural que conforme os anos vão passando, aquelas equipes vão sendo vistas de uma outra maneira. O atleta, atleta, gente, o que tem de atleta aí brincando de par ou ímpar? Você, quem jogou mais? Você ou fulano? E os caras falam que foi eles próprios, e não era nada disso, é o distanciamento histórico. E tem um fenômeno que acontece com o Flamengo que não precisa nem do distanciamento histórico. Foi um problema de uma interpretação ruim na época e agora está se entrando numa fantasia. Tá quase numa conto da carochinha, que é Jorge Jesus não poupava. E aí, pois bem, vamos lá. Eu estava fazendo uma reflexão até um dia desses, pensando assim, daqui a uns 50, 60 anos, a grande maioria das pessoas que assistiram e compreenderam, já tinham uma idade para compreender o que foi o Flamengo em 2019, muitas delas não estarão mais aqui. Então, quem vai falar sobre esse Flamengo em 2019 serão as pessoas que ouviram as outras falar. Vocês já imaginaram como é que esse time vai estar? Como vai ser visto daqui a 50, 60 anos? Ele vai ser um dos maiores da história, pô. Vai ser uma coisa absurda. Porque sempre, né, a história vai sempre um distanciamento, não é isso? Abre aspas. Agora, se haverá jogadores com risco de lesão é outra coisa. Nós temos um departamento médico com muito conhecimento na fisiologia do esforço e nos dão dados precisos para saber o que fazer. Temos uma equipe espetacular fora de campo. Vocês imaginam que essa frase seja de quem? Vocês não vão imaginar, é óbvio, como a gente passa pelo tema aqui do Flamengo 2019, que vocês estão imaginando que foi o Jorge Jesus que falou isso. Perfeito, foi o Jorge Jesus que falou isso. Agora, vocês acreditam que esse trecho faz parte daquela resposta que ele dá? Descansar? Descansar? Quinta, sexta, sábado, domingo ia correr. Vocês acreditam? E propositalmente, esse trecho ele foi tirado da época, por isso que a gente tem que recapitular e a gente vai entender em que ponto chegou toda essa conclusão de que JJ não poupava. Deixa aí o seu like, deixa a sua curtida, se inscreva aqui no canal que a gente fala diariamente sobre o Flamengo, trazendo informações, notícias, análise e opinião sobre o nosso Flamengo. Então, amigo rubro-negro que ainda não está inscrito por aqui, chega junto, deixa aí o seu like. Vamos lá, galera. JJ não poupava. Isso é uma mentira. O JJ poupava. A gente precisa entender o que é esse poupar. Pois bem, galera, o Flamengo, na época, tinha aquela babaquice do Renato Gaúcho falando de futebol mais bonito do Brasil. Vocês lembram daquela bobeira toda que tinha? Então, e na época, o Renato Gaúcho usava como, digamos, como uma premiação do elenco, é aquilo, né? Ah, ganhou não sei o quê, tá de folga, ele vai pra praia. E aí o time era completamente poupado mesmo. Assim, era uma coisa... todo mundo. E isso ficava na imprensa. Eu lembro que nossos colegas, a gente sempre ficava falando, ah, de poupar, vai poupar, vai poupar, vai poupar, vai poupar.
Perfeito. Na ocasião, quando foi perguntado para o Jorge Jesus, foi no jogo contra o Fortaleza, e aí o Jorge Jesus entrou num tal de descansar, que seria diferente. O que é o poupar? Poupar seria você proteger o atleta de uma futura lesão. Ninguém tá falando de recreativo. Muitas pessoas tratam poupar como se fosse vagabundagem. Ah, não tem que poupar, pô. Os caras ganham salário pra isso, tem que jogar. Não é isso. Senão o Jorge Jesus seria um enorme irresponsável. Então você que ainda é aquele cara bem teimoso, que não muda a opinião. Ah, não, é... Cara, se você acha que o Jorge Jesus não poupava, você tá falando que o Jorge Jesus é um irresponsável. E é óbvio que treinador de futebol não é irresponsável e vai fazer com que o atleta ele se machuque. Quando tiver que poupar, ele vai poupar, porque é pela fisiologia. É isso, é pautado pela fisiologia. É poupar de uma prevenção de uma lesão. O Jorge Jesus fez isso várias e várias vezes. Só que fazia de uma forma, digamos que disfarçada na época, porque o do Renato Gaúcho, que aí vamos trazer como paralelo bem antagônicos, o Renato Gaúcho era o time todo e por vários N motivos diferentes, tá? O Flamengo que você tem na sua cabeça, que começa com Diego Alves, passa pelo Rafinha, tem a defesa com Rodrigo Caio, Pablo Mari, na lateral esquerda o Felipe Luiz, com Willian Arão, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Esse Flamengo, ele só jogou 8 vezes juntos. Apenas 8 vezes juntos. Aí você vai falar assim, claro, Godoy, tinha muita suspensão, tinha muita cartão, tinha lesão. Será que era só por isso mesmo ou você está querendo acreditar nisso? Esses 8 jogos que o Flamengo fez, coincidentemente, foram os 2 jogos no Mundial de Clubes, a final da Copa Libertadores, os 2 jogos da semifinal da Copa Libertadores, as quartas de final da Copa Libertadores, sim, teve a questão de suspensão e ele não pôde usar, e os outros 2, sabe quais foram? Confrontos direto de 6 pontos no Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Santos. Você vai continuar sendo ingênuo, acreditando que a coincidência? O mundo falou, não, esses jogos são jogos importantes, os jogos-chave. O Jorge Jesus colocou time titular e o que ele fazia? Tem muitos jogos que ficavam jogadores no banco de reservas. Mas só que na época a gente via o mundo do futebol e o mundo do Flamengo de uma outra forma. Então a gente não supervalorizava esses aspectos, então passava batido. Como eu mostro aqui pra vocês, para começar, por exemplo, Felipe Luiz, como jogou o René? Felipe Luiz, Rafinha, jogadores com um nível de idade mais alto. Então, prevenção de lesão é uma forma de poupar. Então, é uma mentira, beleza? Então, ó, por exemplo, vamos puxar essa aqui é a escalação do Flamengo, né? Sempre a arte aqui do Flamengo. Ó. Flamengo e Goiás. Olha lá no banco de reservas, galera, tem Rafinha, tá ali, ó. Lá no banco de reservas, é o camisa 13, né? O Gerson também tá no banco de reservas. Ceará, Rafinha no banco de reservas. Felipe Luiz no banco de reservas, Everton Ribeiro no banco de reservas e Bruno Henrique no banco de reservas. Vamos ser aqui, ó, vamos ser justos. Se hoje, vamos falar baixo aqui, Se hoje um técnico, hoje é o Tite, né? Mas pode ser o de ontem ou o de amanhã. Se ele vai num jogo de um campeonato e coloca 4 titulares no banco de reservas, já pensou? Vai dar uma merda. Não vai? Pois bem, isso acontecia na época, óbvio, cara, questão da fisiologia. Outro jogo contra o Ceará, Rafinha no banco de reservas, Felipe Luiz no banco de reservas, Gerson no banco de reservas. A gente tem que até falar baixo, né? Porque isso aí é um perigo, amigo. Entrou Felipe Luiz mais uma vez, ó, no banco de reservas contra o Corinthians. No jogo contra o São Paulo, Rafinha no banco de reservas, Felipe Luiz no banco de reservas, Gerson no banco de reservas. Então, assim, tem vários jogos assim. Esse aqui é o jogo do Botafogo. Felipe Luiz, do banco de reservas. René jogou pra caramba, cara. Como a gente não tem na nossa memória, né? René jogando sempre. Vitinho jogando sempre. Então, isso é uma forma de poupar. Então, o pessoal falar que Godoy, Jorge Jesus não poupava. Mentira. Ele poupava. A diferença é que a régua de comparação não é o de poupar como da época era do Renato Gaúcho, que era o time todo e entrava um time reserva. O Jorge Jesus fazia meio que, em aspas, tá? Porque isso também deu um problema na época do Flamengo. Era meio que um rodízio. Ele mantinha 7, 8 jogadores titulares, e aí ele fazia um rodízio com 4, 3 jogadores, o que é completamente normal e pautado pela fisiologia, porque o Jorge Jesus, óbvio, ele não é um irresponsável. Beleza?
Então tá aí, galera, passamos aí por essa... Porque agora tem muita mistificação, né? Cria-se um místico. Mas alguns a gente nem precisa falar. Vamos deixar sempre na nossa fantasia, no nosso imaginário, que isso é importante. Mas outros, isso é um fato. A gente não tá falando com nada de fantasia, nada de lúdico. O lúdico, a gente deixa e nem vamos mexer nisso. Mas o que é fato, é informação, é isso aqui. E vale lembrar que a imprensa influenciou muito hoje para você, 4, 5 anos depois, você ter essa ideia completamente desvirtuada da realidade. Um grande abraço a todos vocês, continue se cuidando, tamo junto, galera. Um abração a todos. Tchau, tchau.